Quem não sabe sua direção corre 2 riscos. O primeiro, de não ir a lugar nenhum. E o segundo, de andar em círculos. Quem não tem direção, não tem perspectiva de futuro. Aprenda a lutar contra o quê? Contra os obstáculos. Tenha força para se manter na direção. Pare de canalizar suas forças para o lugar errado. Se você se entregar a problemas, se você for uma pessoa para baixo, você vai ter muita dificuldade de tomar atitudes fundamentais na sua vida. Porque tem gente que só vê desastre, só vê desgraça, só vê dia mal, só vê coisa ruim. Não, a coisa tá feia hoje, mas amanhã tem vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você foi feito com talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você para você tomar atitudes. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida melhor. Porque o leão é o rei dos animais. Ele não é o maior e não é o mais forte. E sabe por quê? Porque ele é o rei das atitudes. Você não precisa ser o maior nem o mais forte. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Para de reclamar, para de dar desculpa, para de se esconder atrás do pouco que tem e começa a usar o que você tem. Tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar enquanto estamos pequenos. Nós não sabemos lidar enquanto temos pouco ainda. As coisas grandes é o caminho do fracasso se você não sabe lidar com o pequeno. Estranhe tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. Você sempre vai ser o próximo da fila quando estiver usando muito o pouco que tem. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. Quando só você faz o que qualquer um pode fazer, você já está passando para o próximo nível. Um dos grandes argumentos das pessoas que não vencem é a ausência de recursos. Pessoas olham para o que têm, olham para a sua situação, para a sua realidade e olham para seu ideal. E quando elas fazem essa perspectiva, elas descobrem que o distanciamento é tão grande, que o nível de recurso que elas têm à sua disposição no momento é inviável para que elas se tornem vencedoras. Pare de esperar o momento adequado. O momento oportuno é agora. É já. O dia mais importante da sua vida qual é? Hoje. O momento mais importante é agora. Se nós aprendemos a enxergar as coisas por visão, que subjuguem a visão física e natural, nós vamos conseguir levar a nossa vida para um outro patamar. Vai viver um incrível, sensacional, ampliando a sua visão e não a sua vista. Melhora a sua visão e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mudar a perspectiva, mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, as nossas motivações. Tudo isso que eu estou te propondo não acontece na força do braço. A gente não pode apertar um botão e a nossa mentalidade muda. Sabe, o tipo de pensamento que você tem diz muito a respeito do tipo de vida que você vai viver. Existe um sistema, e esse sistema é composto por pensamentos, perspectivas. Esse sistema é a nossa mente. E a forma como ela tá vai definir o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. É por isso que mais importante do que as nossas ações são as nossas motivações, porque as nossas ações podem ser calculadas, irmão. As crises não alteram o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Então vamos parar de usar a crise como justificativa para a gente não caminhar segundo a altura da identidade que tem. O problema não é crise, o problema somos nós. Não é a gente fingir que não tem nada acontecendo. A fé não é a gente fingir que aquilo não está acontecendo. A fé é a gente não dar para o problema um lugar de governo sobre a nossa história. Você não vai ignorar uma realidade. Agora o que você não vai fazer é dar para essa realidade um papel de governo na tua história.
É reconhecer o que existia e declarar o que vai existir. A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente, aquilo começa a tomar espaço até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, irmão. A fé não é a gente murmurar do que a gente tem, é a gente declarar o que vai ter. Quer um convite para enxergar as suas crises de uma forma diferente? Toda crise carrega sementes sobrenaturais. Você está vivendo a maior crise da tua história? Então celebra, porque no meio da maior crise da tua história, você vai viver o maior milagre da tua história também. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A forma como você enxerga o mundo vai mudar o mundo dentro de você. Não diminua a tua expectativa para ela se acomodar dentro da tua rotina, não aumenta a tua fé. O problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima. Eu sofro muito, eu sou injustiçado, você não conhece o meu passado, meu pai, fulano, ciclano, o governo. Você pode continuar culpando todo mundo, se vitimizando, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais. E tem gente que em vez de usar as decepções e as frustrações da vida para amadurecer e crescer, está sempre voltando no passado. Volta na murmuração, volta na reclamação. Você vai ter outro nível quando amadurecer diante do sofrimento, diante da decepção, da amargura, quando você abandonar as coisas que freiam o teu futuro. Chegou o tempo de nós crescermos pós-dor, pós-sofrimento, pós-frustração. Tem coisas que para se resolver e você recomeçar, tu tem que tirar de dentro de tu. Pare de chorar por aquilo que deveria ter saído da sua vida há muito tempo e Deus tirou. Aprenda a lidar com as fases. Pare de reclamar das coisas que não acontecem na sua vida. Você está entendendo? Então não é fácil, nunca é fácil para ninguém. O maior profeta do seu futuro é você mesmo. Você só tem uma oportunidade de viver, só essa. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade: vencer. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. Tem que parar de ficar olhando para os outros. Ousadia. O problema que você está enfrentando não é problema, ele é a possibilidade que Deus criou para você vencer e se promover, para ir para a próxima vida. É o próximo estilo de vida. Não basta querer para alcançar, nós precisamos agir. E quando alguém resolve fazer algo de diferente, inevitavelmente ele está levando para a sua vida um ambiente onde coisas diferentes vão acontecer. Querer não é poder. O que vai fazer você poder é você agir em favor daquilo que você deseja alcançar. Mas quem disse que o teu lugar de destino é como você imaginou? Quem disse que o lugar que Deus tem para você é como você imaginou? Quem disse? Quem disse que a transformação da sua vida vai ser como você imaginou? Problema seu e problema meu que construímos os nossos castelinhos. Problema seu e problema meu que construímos os nossos mapas mentais. Onde nós colocamos data no calendário, onde nós colocamos como vai ser, o tapete vermelho, onde os móveis vão estar organizados. Se você quis colocar jeito, cara, cheiro naquilo que Deus tem para você, é por sua responsabilidade. O que é o deserto? O deserto é um lugar que não tem nada lá. Ninguém vive num deserto. O deserto é um lugar que ninguém constrói nada num deserto. Essas fases ruins, elas são fases importantes, porque você vai ao médico porque sente dor. Você aprende a deixar de ser besta porque sofre. O sofrimento é uma bênção, o deserto é uma bênção. E a gente só vai entender o valor do deserto quando sai dele. Quando você está nele, você xinga ele, você não quer saber dele, você despreza ele. Mas quando você sai dele, você fala: uau, como esse deserto me refinou, como eu aprendi. E é assim, nós só conseguimos dar valor para o deserto quando eu saio dele. Ninguém consegue entender o porquê de uma doença até que seja curado. Ninguém consegue entender o motivo de uma crise profissional até que saia da crise. E é assim. Você vai ter um deserto profissional, você vai ter um deserto físico, você vai ter um deserto familiar, porque tem promessas que virão exatamente do deserto. Se você tem medo da batalha, você recua.
Se você tem medo da batalha, você aceita viver no ruim para não encarar a luta pelo ótimo. Se você tem medo da batalha, você aceita a mediocridade, uma vida medíocre, uma família medíocre, um dinheiro medíocre, porque você não quer lutar para melhorar, porque lutar para melhorar corre riscos. Eu posso perder, eu posso sofrer, eu posso apanhar, eu posso sangrar. Então eu prefiro continuar com a minha cabaninha no deserto do que lutar para morar numa terra decente. E a pergunta é: quantos aqui, lamentavelmente, mantêm sua cabaninha no deserto porque não tem coragem de lutar por um pedaço de terra decente? Você só pode conquistar o que vê. E quando você só vê o fim, é isso. Você não pode conquistar o que não enxerga. Os olhos são a candeia do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. A passividade é a preguiça de lutar. É quando na minha cabeça tem uma balança. Quanto vai custar de energia para eu lutar por isso? É muita energia? Então eu prefiro não lutar. Você tem que mudar essa sua cabeça. O que é resolução? É não ter crise mais naquilo que eu quero. É não ficar toda hora enchendo a paciência da tua família com crise de identidade. Você já está grandinho demais para andar como um bebê chorão. Não dá para ficar tendo crise toda semana. Não dá para ficar toda hora, eu não sei. O que você quer, beijinho? A escolha é sua. Rompa com a acomodação do deserto. Eu sei que talvez você não está vivendo a vida que queria. E eu pergunto, onde você está é bom? O que você está enfrentando nesses dias é gostoso? Foi necessário? Não porque Deus te odeia, mas porque te ama. Mas nunca foi a vontade de Deus você viver nessa vida de deserto. Nunca foi. E não é para você ficar fazendo pergunta, é para você entrar. Não é para você querer entender como vai ser, mas como é que vai ser? Vai. Visão de futuro. Essa vida chega, eu quero uma vida nova. Romper é rasgar, esticar até quebrar, até estourar. Romper é dizer, eu não quero mais. Foi importante, foi legal, mas eu quero o melhor de Deus. Chega de remédio, chega essa vida chega, eu quero uma vida nova. Quantos estão com essa revolta aqui como eu estou? Você já deveria estar andando, tendo a certeza de que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você. Deus nunca vai te dar um propósito que você pague ele tranquilamente. Deus nunca vai te dar uma missão que você tenha todo o mapa. Sempre vai ter um buraco no mapa, porque Deus sempre vai te dar algo que Ele quer fazer parte, e você tem que depender dEle. E para depender dEle, eu não tenho que saber tudo, eu nunca vou ter tudo. Eu digo a você, se o que você está fazendo, você tem tudo, jogue no lixo, porque esse projeto é seu. Porque o que Deus tem para você, você não tem tudo, você não sabe tudo, você precisa dEle. A gente está muito ligado no fruto, mas eu vou dizer uma coisa a você: mais importante do que chegar lá é o que você vai aprender logo depois dos primeiros passos. Mais importante do que levantar o troféu e dizer ganhei a corrida, ganhei a luta, é aquilo que você vai aprender enquanto você corre no meio do percurso. Enquanto você está se vendo como vítima, Deus está te olhando como esperança para a tua casa. Enquanto você está se vendo como o futuro de um fracasso, não, Jesus está olhando para você dizendo assim: é Ele que eu vou usar. E na nossa vida, o fato de a voz de Deus chegar não exclui a voz que está lá fora. O fato da voz que nos apresenta a presença, a vontade, o futuro, não exclui a voz do passado. E sabe qual que é o nosso problema? É porque todas as vezes que Deus fala com a gente sobre o nosso futuro, a gente vai ver para no passado, para ver se vai dar certo aquilo que Deus está nos apontando para o futuro. Parece bobo, irmão, mas está cheio de gente assim. Sabe, tá cheio de gente assim. Deus já falou, eu vou abençoar você. Mas olha a minha casa. Sabe, você vai ter um casamento extraordinário. Você diz, mas olha os meus pais. Eu vou te usar, mas olha a história. Enquanto você está olhando para o seu passado, Deus está no quarto só esperando que você entenda que mais importante do que a voz do passado é a voz dele que te apresenta o presente e te aponta para o futuro. Está cheio de gente que desistiu, que não acredita mais em pastor, que não acredita mais em igreja, que não acredita mais em homem, que não acredita mais em mulher, que não acredita mais em ninguém, porque por conta de uma frustração anulou todo o resto da história. Aqui, irmã, papai, olha pra cá. O seu pai traiu a sua mãe? Foi isso que te machucou? O que aconteceu? Deixa eu te dizer,
em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para escolher um homem totalmente diferente do que a sua mãe escolheu. Tá cheio de gente que terceiriza para Deus aquilo que é fruto da sua decisão, escolha. Você não precisa se prender num mau casamento. Você não precisa tomar uma decisão. Irmão, escuta o que eu estou dizendo. Você não precisa se lançar em uma história que não foi feita para você. Você não precisa. É por isso que a voz do passado não é importante. Principalmente quando a voz de Deus aponta para um traçado totalmente diferente do que a tua história produziu até agora. Você não exclui, mas você aprende a voz que te domina.